Você já se cansou de lutar contra os mesmos problemas dia após dia e sem nunca encontrar uma solução? Chegou a hora de mudar isso, né? Se eu te falar que existe uma ferramenta simples, mas muito poderosa, que vai te ajudar a resolver desde os problemas mais simples aos mais complexos. E essa ferramenta é o diagrama de Ishikawa. Imagine você ter um aliado capaz de abocanhar aquele problema que está prestes a estourar no seu colo. Basta você aprender a se comunicar com ele adequadamente. Então, afinal, o que é o diagrama de Ishikawa? O diagrama de Ishikawa, também conhecido como diagrama de espinha de peixe ou diagrama de causa e efeito, é uma ferramenta visual utilizada para identificar, explorar e representar graficamente todas as possíveis causas de um problema específico. Essa ferramenta foi desenvolvida pelo Kaoru Ishikawa, um engenheiro químico japonês pioneiro na área de controle de qualidade. As principais características do diagrama de Ishikawa são visual e estruturado, organização das causas e facilidade de uso. Então vamos lá. Diagrama de Ishikawa. Visual estruturado, você consegue identificar na cabeça do peixe o problema ou o efeito que está sendo analisado, e pelas espinhas do peixe você consegue identificar quais são as categorias das possíveis causas desse problema ou efeito. Falando das categorias, temos os 6 M's, que são as categorias mais utilizadas na indústria. Existem outras variações dependendo do tipo de problema, ou tipo de empresa, tipo de negócio que você está tratando, mas o mais comum são os 6 M's, que é máquina, que são falhas no maquinário ou no equipamento. Basicamente, você vai colocar ali hipóteses relacionadas ao funcionamento incorreto, falha mecânica e quebras de determinados componentes do maquinário. Materiais são matérias-primas, embalagens e insumos fora das especificações necessárias para ser usado. Então você vai colocar ali hipóteses relacionadas a tamanho incorreto, se o material está vencido, se ele está fora da temperatura ideal ou qualquer outra característica relacionada ao material. Mão de obra são as atitudes e dificuldades das pessoas na execução do processo. Isso pode incluir pressa, imprudência, falta de qualificação, falta de competência e entre outros fatores relacionados à mão de obra. Meio ambiente é o ambiente interno e externo da empresa, fatores que favorecem a ocorrência dos problemas. Isso pode incluir poluição, calor, falta de espaço, layout do local de trabalho, muito barulho, ruído e excesso de reuniões. Então, meio ambiente, a gente não está falando só da natureza, a gente também está falando de cultura. Entenda a cultura também associada à questão de meio ambiente nos 6 M's. Em método, são os processos, procedimentos e métodos usados nas atividades. Então pode incluir falhas como métodos desatualizados, incorretos ou não atendidos. De repente as pessoas não estão seguindo o método correto para o processo funcionar como o esperado. Em medida, são métricas que são usadas para medir, monitorar e controlar o trabalho. As falhas podem estar relacionadas à efetividade dos instrumentos de calibração, indicadores, metas e cobranças. Principais benefícios do uso do diagrama de Ishikawa. Identificação de causa raiz. Ele ajuda na identificação das causas subjacentes a um problema, permitindo uma análise mais profunda e eficaz para que a gente não fique só em questões superficiais e aí o problema nunca vai ser resolvido de verdade. Facilita a discussão em grupo, ele promove a colaboração e o debate entre membros de uma equipe e encoraja diversas perspectivas. É importante você ter uma equipe multidisciplinar que possa contribuir com conhecimentos específicos da sua área de atuação durante a resolução de um problema. E melhoria contínua. Ela suporta a implementação de melhorias contínuas ao oferecer uma visão clara das áreas que necessitam ajustes. Ou seja, quando você faz um brainstorm para identificar as possíveis causas de um problema ou efeito, de repente apenas a hipótese B vai ser a verdadeira para aquela situação específica que está acontecendo naquele momento. Mas como o objetivo do diagrama de Ishikawa é mapear todas as possibilidades de situações que poderiam gerar este problema ou efeito,
você acaba não apenas encontrando o problema que está acontecendo naquele exato momento, mas você acaba descobrindo vários outros possíveis problemas que em algum momento podem acontecer. Então, você tem a oportunidade de, além de trabalhar de forma corretiva, tratando aquela hipótese que está acontecendo realmente naquele momento, você tem a oportunidade de trabalhar de forma preventiva, atuando em ações necessárias para que aquelas outras possibilidades não venham a acontecer. E como utilizar o diagrama de Ishikawa? Bom, o primeiro passo é definir o problema. Você precisa identificar claramente qual é o problema ou efeito que você deseja analisar. Em seguida, você vai fazer um brainstorm de causas. Liste todas as possíveis causas sob cada categoria, utilizando sessões de brainstorms com a equipe. Então, você deve chamar, mais uma vez, uma equipe multidisciplinar que tenha conhecimento do processo onde esse problema está inserido, para que essas pessoas possam contribuir com as suas competências. E assim você vai ter uma análise mais completa, mais profunda e mais embasada. E por último, analisar e priorizar. Você precisa avaliar as causas listadas para determinar quais são as mais prováveis de serem responsáveis pelo problema, priorizando-as para ações corretivas. Então, o analisar não é só ficar parado na frente do computador ou de uma lousa, olhando para o diagrama de Ishikawa, falando, olha que bonito tudo que a gente listou, vamos fazer um sorteio aqui para ver qual que é a verdadeira. Ah, vamos fazer uma votação para descobrir qual que é a causa raiz. Gente, não é assim que funciona o diagrama de Ishikawa. Muita gente que fala que o diagrama de Ishikawa é perda de tempo, é só uma burocracia, que você não consegue resolver nada com o diagrama de Ishikawa, é porque não conhece o diagrama de Ishikawa. O que você precisa fazer após listar todas as hipóteses no diagrama? Precisa ir para campo, precisa fazer teste, precisa elaborar protótipo, precisa fazer estudo para que você rejeite as causas que não tem nada a ver com aquela situação atual que está acontecendo, com base em dados e fatos, e que você possa aceitar que determinada hipótese é verdadeira e também baseada em dados e fatos, porque contra dados e fatos não há argumentos, então baseie-se sempre em dados e fatos. Então, reforçando, analisar não é só fazer um sorteio e votar qual que é a causa raiz, é ir para campo e estudar. E feito isso, você precisa priorizar, de repente você vai encontrar mais de uma causa. Então você vai precisar priorizar quais serão as ações trabalhadas para resolver o problema. E vamos a 5 erros bem comuns durante a aplicação do diagrama de Ishikawa. E o primeiro deles é a definição vaga do problema. E eu já cansei de ver isso. Se o problema não estiver bem definido, as análises se tornam confusas e ineficientes, ineficazes. Então assim, o que é definir claramente um problema? Se o seu problema é que a maçaneta do lado de dentro de uma porta ela está caindo, o que você vai colocar na cabeça do peixe? Muitas vezes eu vejo o pessoal colocando assim, maçaneta. Isso não é definir claramente o problema. O problema é a maçaneta? Não. Você tem que definir claramente qual é o problema. Por exemplo, o parafuso que segura a maçaneta espanou e por isso ela cai todas as vezes ao abrir a porta. Isso é definir claramente um problema. Seja específico. Segundo erro comum, falta de envolvimento da equipe. Confiar apenas na opinião de uma ou duas pessoas pode limitar a identificação de causas importantes. Então, já falei várias vezes, monte uma equipe disciplinar. 3. Ignorar dados reais. Também já falei muito em dados. Basear-se em apenas suposições sem verificar fatos pode levar a soluções imprecisas. 4º erro, excesso de detalhes. Também não adianta querer escrever um livro. Não adianta tentar incluir tudo no diagrama de Ishikawa. Isso vai tornar ele confuso e difícil de interpretar. Então, às vezes, menos é mais. E o 5º erro, um dos mais importantes,
É desviar o foco do problema. É fundamental manter o foco no problema central e nas causas mais impactantes para garantir que a análise resulte em soluções práticas e significativas. Desvios podem ocorrer quando a equipe não está devidamente orientada ou quando há pressões externas que influenciem a discussão. E para evitar isso é importante você ter um facilitador para guiar a equipe ao foco principal, revisar frequentemente o objetivo inicial do diagrama para assegurar que todos estejam alinhados, documentar e priorizar as causas com base em dados e evidências concretas, evitando, mais uma vez, suposições infundadas. Então, antes de juntar um grupo de pessoas que metade nunca ouviu falar em diagrama de Ishikawa, faça um breve treinamento de 10 minutinhos, explique para que a ferramenta funciona, quais são as boas práticas, como que deve ser respondido, como não deve ser respondido, para que as pessoas que chegaram ali do nada, no susto, saibam o que se espera delas ali. Porque não adianta depois chegar e falar, essa análise está mal feita, mas as pessoas não foram nem capacitadas para fazer essa análise. Agora que você aprendeu como funciona o diagrama de Ishikawa, saiba que durante o processo de análise e solução de problemas existem diversas ferramentas que podem ser utilizadas em conjunto para garantir que você tenha um plano de ação eficaz, que realmente você consiga resolver o problema e trazer resultados. E você pode aprender tudo isso de forma completa e profunda no nosso curso Ciclo PDCA para Análise e Solução de Problemas. O link estará aqui na descrição. Agora um ponto de atenção muito importante. Com o diagrama de Ishikawa, você vai conseguir resolver alguns problemas que estejam acontecendo de forma pontual. Mas é preciso que você saiba que existe um monstro solto por aí, ele é invisível e que ele está gerando vários outros problemas decorrentes da mesma raiz. E existe uma técnica para você conter o avanço desse monstro. Então, além de você resolver de forma pontual aquele problema que você mapeou com o diagrama de Ishikawa, essa outra técnica vai te ajudar a cavar um pouquinho mais. Porque quando a gente fala de diagrama de Ishikawa, a gente não está falando exatamente de causa raiz. Ela está indo um pouquinho na superfície. Você vai conseguir resolver muitos problemas com ele. Mas dá para cavar um pouquinho mais e encontrar esse bendito desse monstro. Então clique agora nesse próximo vídeo para você conhecer a técnica dos 5 porquês. É uma técnica estruturada que você aplica logo após o uso do diagrama de Ishikawa, para que você possa aprofundar a causa raiz de um problema e resolver de forma sistemática vários outros problemas que podem acontecer.